A dica agora é a habilidade de argumentação. Todo mundo sabe o que é argumentar. Argumentar é você tentar convencer alguém de algo que você acredita que é correto e a pessoa pode contra-argumentar, tentando convencer você de algo que ela acredita que é certo sobre o mesmo tema. Outro dia eu estava conversando sobre uma das minhas alunas de coaching. Ela é uma advogada. E eu fiz uma pergunta simples. Eu perguntei para ela, qual é o assunto que você quer conversar durante nossa próxima sessão de coaching? Porque eu costumo trabalhar o coaching não simplesmente naquilo que eu acho que é correto para ela, mas também naquilo que ela tem maior necessidade para eu fazer um balanço, uma equação entre os dois temas, transformar isso em um equilíbrio para que ela possa entender o que eu quero dar de mensagem e o que ela gostaria de ouvir. Isso é um coaching individual programado. A resposta direta e objetiva dela foi persuasão e argumentação. Olha só, uma advogada. Tem lógica. Ela quer fazer um curso de coaching e ouvir durante uma aula sobre persuasão. O que ela está dizendo para mim? Durante uma tese, eu tenho que saber como argumentar. Eu tenho que saber como conversar. Eu tenho que fazer com que o juiz possa entender o que eu estou falando e não persuadi-lo, convencê-lo daquilo que eu estou falando. Mas isso eu só vou fazer se eu tiver condições de trabalhar bem o item argumentação. Aí eu enviei um e-mail para todos da empresa. É um escritório de advocacia, 18 advogados que estavam fazendo aula de coaching em equipe e coaching individual. 18 queriam ouvir falar de persuasão e argumentação. Um queria ouvir falar de oratória. E a oratória nada mais é do que um processo da argumentação e um processo da persuasão. Porque você trabalha com tonalidades, você trabalha com o corpo, você trabalha com a percepção visual de quem está te ouvindo, para que você possa vender a sua mensagem visual, trabalhada na sua vocalização, trabalhado no seu pensamento, trabalhado no seu raciocínio. Então, o que precisa, se a gente voltar para o pessoal de marketing, o que ele precisa saber, o que ele precisa realizar para definir um projeto ideal? Tá? O que precisa um vendedor para fechar um negócio? Ele precisa nada mais, nada menos do que conhecer o seu produto, conhecer o seu serviço, conhecer o que ele vai entregar para o cliente e trabalhar um bom plano de argumentação. E essa argumentação começa lá na fabricação do produto, o desenvolvimento do serviço, passa pelo marketing em função da venda da imagem e passa pelo vendedor em função de como ele vai aplicar isso daí no mercado. Se o vendedor não sabe como aplicar tudo isso, o trabalho do desenvolvedor de produto ou serviço e o trabalho do marketing vai ser jogado fora. Então, você, vendedor, voltamos novamente. Você tem que ter inspiração, consciência, capacidade de análise, capacidade de persuasão, capacidade de argumentação. Isso é controle mental. Isso é controle emocional. Isso é estar preparado para as contra-argumentações do cliente. Vamos responder uma perguntinha aqui que você poderá estar fazendo agora para mim. Por que, então, argumentar? Eu vou ler o que está no meu manual. Muitos ainda não se fizeram essa pergunta. Mas você, depois do preâmbulo, deve estar fazendo essa pergunta. Isso porque nunca foram bons argumentadores, bons negociadores. Quando você conseguir responder essa pergunta, por que argumentar, você já estará argumentando consigo mesmo. Você já estará dizendo, eu estou argumentando para ter sucesso no meu trabalho. E o sucesso no meu trabalho depende da aceitação
do produto ou serviço que eu estou vendendo. E o cliente vai estar procurando isso. A cada argumentação que você fizer, a cada frase que você falar, ele vai perceber que você está querendo ajudá-lo e não empurrar um produto para ele. Não deve empurrar o produto. Você deve mostrar para ele que seu produto é fundamental para aquilo que ele quer realizar, para aquilo que ele está buscando, para as soluções que ele quer ter no seu trabalho. A argumentação, gente, ela tem que ser lógica, ela tem que ser racional, ela tem que ser factual. Por isso é tão importante e imprescindível para o mundo dos negócios. Vocês vão ver agora na tela um gráfico que eu vou colocar que vai dizer o seguinte: a argumentação hoje em dia só existe se tivermos habilidade para tal. Treine isso em casa. Competência os profissionais adquirem. Habilidades eles desenvolvem. E isso é visto como uma realidade. Não existe achismo. Para desenvolver competência e habilidade de argumentação, é necessário muito treinamento e orientação. Expor as ideias de forma clara e de maneira adequada pode parecer uma persuasão. Então você vai ver que você tem que trabalhar argumentação, habilidade, competência, treinamento e realidade. No momento que tudo isso se casa, você está realizando um processo perfeito de argumentação com persuasão, com fechamento de venda. No mundo corporativo, isso se adaptou cada vez mais. E a comunicação para a lógica dos argumentos e pelo emocional da persuasão é fundamental. É muito trabalhado nos treinamentos hoje em dia. O RH procura profissionais que têm essa capacidade para obter resultados e ser bem-sucedido na empresa, bem-sucedido nas vendas e obter os lucros que a empresa está buscando com a satisfação do cliente que irá retornar. Então a gente não pode pensar só no lucro, fechamento de venda, fechamento de meta, fechamento de cota. Isso é importante, fundamental, é muito importante. Porém, se o seu cliente ele sai sentindo que comprou porque você empurrou o produto para ele não vai voltar. Ele tem que sair da sua loja consciente que as suas argumentações foram positivas, foram corretas e ideais para o desempenho do trabalho dele. Eu recomendo, então, que vocês se especializem nisso. Um vendedor ele tem que ter a mente aberta para atender os vários passos de uma argumentação. Esses passos, a gente colocar na argumentação, ouça o cliente, compreenda o cliente, faça isso, faça aquilo outro, não é assim. A argumentação, você trabalha com a tua inteligência emocional, com a sua inteligência cognitiva, com a sua capacidade de compreensão e os passos você vai ajustando de acordo com o que o cliente vai falando. Mas lembre-se, se o cliente está falando, não o interrompa, porque talvez ele esteja falando algo que você já está buscando uma argumentação, mas ele já compreende e tinha alguma coisa para complementar que a argumentação tem que ir por um caminho totalmente diferente. Então, a melhor coisa que tem é utilizar um papel, anotar tudo, e no momento que ele terminar de falar, você trabalhar essas anotações e não tenha medo de ler. Claro, a primeira coisa que você vai perguntar é o nome dele, para chamá-lo pelo nome, trazer a empatia para o seu lado, e nesse momento você começa a justificar o porquê seu produto é bom. Tá? Então, eu convido vocês, assistam nossos cursos, www.institutoporcino.com.br, que você vai ter muitas dicas sobre o que é vender e sobre a persuasão e a argumentação no momento de vendas. E nós vamos ensinar como colocar isso em prática. A gente volta num outro programa falando de mais dicas de treinamento. Valeu? Espero vocês lá.